Boa tarde a todos. Antes de entrarmos propriamente no tema da palestra, ia convidar-vos então para nos unirmos, para recolhermos ao nosso íntimo e para orarmos, como Jesus nos ensinou, louvando, agradecendo e pedindo. Então louvemos o Senhor, soberana inteligência, Criador de tudo, que nos criou a nós também, a este mundo que em permanência vamos descobrindo e vamos também aprendendo a viver nele. É uma obra digna de louvor, pelo que os nossos olhos alcançam, pelo que o nosso saber alcança também. Mas agradeçamos também ao Senhor a possibilidade de estarmos aqui hoje. Nada é por acaso. Cada centro espírita encerra em si pelo menos duas vertentes, uma vertente de escola e uma vertente de hospital. E hoje, este preciso momento de palestra é um momento que se insere na vertente de escola. E nós realmente, só conhecendo, só sabendo, podemos entender melhor este mundo em que vivemos, racionalizar a nossa fé e mais rapidamente progredir. Por isso agradecemos ao Senhor por, nesta encarnação, nos permitir cruzar com esta doutrina maravilhosa de que hoje iremos estudar, a última obra da codificação básica e, por fim, pedir que nos ajude a entender, nos ajude a compreender o que vamos aqui conversar, esclarecer-nos mutuamente, por forma a que saiamos daqui mais ricos, mais esclarecidos, se possível, do que quando entramos. Bem acha. Ora então, vamos começar a nossa palestra propriamente dita. O tema é este. Já vos fui dizendo durante a nossa breve prece que vamos tratar de uma obra da codificação básica. A Alzira foi falando, é esta que aqui está, com esta capinha toda bonita para Natal, não é verdade? Mas o conteúdo que lá está é o mesmo. E esta obra faz este ano, ou já fez em janeiro deste ano, 150 anos após a sua primeira edição. É a última obra publicada por Kardec em vida. O seu conteúdo, que hoje aqui temos vertido, não é o da primeira edição, é o da quinta edição. A seu tempo detalharemos isso ao longo da palestra. Ora bem, vamos olhar para a abordagem desta obra de uma forma que normalmente consideramos adequada, e já aqui fizemos palestras sobre outras obras da codificação e a utilizamos. Portanto, vamos começar por recordar uma biografia do codificador que, como sabeis, assumiu um nome de uma encarnação prévia. Ele nasceu em 1804 em França, chamando-se Denisard Hippolyte Léon Rivail, mas quando, em 1856, começou a dedicar-se à codificação espírita, ele entendeu que por humildade, por coerência, por transparência, a obra que ele estava a verter, isto que ele aqui está vertido nestas obras, não era sua autoria, mas antes um trabalho fundamentalmente da espiritualidade superior, embora com colaboração dos espíritos encarnados também, entre quais ele, mas ele achou que não devia chamar a si essa autoria. E então adotou o pseudónimo de Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec não é o nome deste espírito que nasceu em 1804, nesta encarnação de 1804. É sim o nome de uma encarnação prévia, quando ele era sacerdote druida nas Gálias em 58 a.C., e a razão por que ele assume este nome é esta que eu vos digo. É seriedade intelectual, no mínimo. Ora bem, depois olhemos para a Gênese em si. Porquê? Porquê é que
Kardec, como codificador da obra básica, sem necessidade de escrever a Gênese. Vamos olhar para as tais questões da publicação e da edição. Depois mergulharemos na estrutura em si do livro. É uma estrutura ternária, tem 3 partes, mas a seu tempo vamos detalhá-la. E terminaremos relacionando cronologicamente esta obra com as outras e também caracterizando o seu, de novo, caracterizando o seu tom, a sua natureza, se filosófica, científica ou filosófica, mas na questão ética ou moral. Muito bem, vamos para a biografia do codificador, o Sr. Denisard Hippolyte Léon Rivail, que depois adotou o nome de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Desta curta biografia, gostava que retivessem como importante aqui 2 fases de um homem. Um homem pedagogo, dedicado às ciências, amigo de ensinar, e lá para o final da sua vida, dedica os seus 13, 14 anos finais ao espiritismo, à investigação do espiritismo e à codificação desta obra. Morre relativamente cedo para os padrões atuais, não é? Morre com 65 anos, mas deixa-nos um legado. Basta só pensar que nestes 13, 14 anos, é contar do Livro dos Espíritos, são 12 anos, ele publica, olha, o Livro dos Espíritos são 16 edições em vida. Do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, em vida dele, 11. Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, 4. Do Céu e do Inferno, a quarta obra da codificação básica, em vida dele, 3, passado 3 meses da sua morte, é publicado aquilo que ele já tinha apontamentos anteriores e dá origem à quarta. E esta obra, a última, 4, em vida dele, e passado 3 anos após a sua morte, depois de um período de guerra conturbado na França, é publicado os apontamentos que ele já vinha trabalhando a rever, como reveu todas as outras. Portanto, outras 4. É obra, não é? É mesmo obra. Muito bem. Vamos então olhar porque que ele escreve a Gênese, embora sendo a derradeira, mas embora, somos nós a dizer, nós sabemos que ele morreu, ele não podia imaginar que ia morrer no ano a seguir a publicá-la, ok? Mas é apenas para dizer, porque que ele escreve a Gênese? Vamos olhar aqui para uma pequena explicação do que lá vem. No livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, já dizia o pensador e poeta inglês William Shakespeare.
Talvez essa reflexão explique o motivo de tantas polêmicas entre as questões relacionadas às leis que regem o universo e os acontecimentos que o cercam. Afinal, qual será a verdade sobre os fatos? Entre as fronteiras da ciência e da religião, do palpável e do invisível, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, uma das 5 obras fundamentais do Espiritismo, publicado em 6 de janeiro de 1868, em Paris, por Allan Kardec. Há quase um século e meio, novas diretrizes foram traçadas para a revelação dos fenômenos que fazem parte da nossa trajetória de vida. O item 18 do capítulo 1 da obra Gênese diz: a ciência moderna fez justiça aos 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta, por si mesma, é inerte, não tem nem vida, nem pensamentos, nem sentimentos. É necessária sua posição com o princípio espiritual. Julgo que todos terão colhido durante esta breve explicação o tom científico desta obra, certo? O que ouvimos falar tem tudo a ver com fenómenos, ciência, ok. E assim é realmente. Se nós olharmos para o Espiritismo em si, o Espiritismo, uma definição de Espiritismo é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, o que significa que da investigação filosófica só pela razão, da comprovação de alguns fenómenos do todo, que se comprovem, podem, como sejam as leis das capacidades mediúnicas, vertidas num primeiro livro de caráter eminentemente científico, o livro dos médiuns, e neste também. Portanto, dessa investigação, quer só aquela que chega pela razão, quer aquela que também pode comprovar, tudo isto tem um objetivo, que é retirar dali orientações de conduta para a nossa vida, para o ser humano poder progredir melhor na sua senda para a perfeição, a que todos estamos votados. Portanto, e isso leva a que esta doutrina tenha em si, de facto, 3 vertentes. Uma vertente filosófica, uma vertente científica e uma vertente ético-moral. Ético-moral porquê? Porque ética é sinónimo de filosofia moral. Portanto, e para um espírita não basta dizer que se comporta de uma maneira que julgue que é bem porque os outros espíritas do centro se comportam. Não, tem que saber justificar porquê. Então, se tem que saber justificar, entra no domínio da filosofia. Filosofar é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Foi o que Kardec fez ao longo do tempo, justificar, acabar com uma série de dogmas que também as religiões não ajudavam nesse particular. Portanto, e esse é o tom geral de todo o espiritismo. E o Livro dos Espíritos, como obra básica, consideremos o Livro dos Espíritos, estou dizendo uma metáfora, consideremos o Livro dos Espíritos como sendo os alicerces de uma casa. Ok? É publicado em 1857, não na versão que conhecemos hoje, com 1019 perguntas, mas só com 500 e poucas, mas depois vai atualizando nas tais 11 edições, nas 16 edições que ele publica, em vida. Portanto, é como se fossem os alicerces de uma casa. E ele é composto de 4 partes. Olhemos para estas partes como as colunas da casa. Tem os alicerces, o Livro dos Espíritos, e depois, o que é que em cada uma das partes vai dar origem a uma das outras obras da codificação, somando as 5. Assim, no caso desta, da Gênese, ela vai se basear fundamentalmente na primeira parte do Livro dos Espíritos, que endereça as questões filosóficas da causa de tudo, das causas primeiras, do universo, da Gênese mosaica, por aí adiante. E vai-se fundamentalmente basear aqui, embora venha a acolher de todas e também um pouco aqui. Mas isto para nós termos a ideia de como a obra básica é utilizada, e foi utilizada por Kardec exatamente como os alicerces de todo o edifício espírita. Cá está a parte segunda, que fala da vida espírita, dá origem ao Livro dos Médiuns. A parte terceira fala das leis morais, dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte dá origem ao céu e inferno, é as esperanças e consolações, o porvir da humanidade. Muito bem. Então,
Olhemos Gênese é o coroamento para uma outra da descrição. codificação. Nós podemos Temos som? encontrar Não. parte dela na apresentação Não conseguimos ter dos som. Espíritos, Vou tanto voltar no primeiro atrás. capítulo do primeiro livro, como na A Gênese é o coroamento da codificação. Nós podemos encontrar parte dela na apresentação do Livro dos Espíritos, tanto no primeiro capítulo, no primeiro livro, como na parte terminal. Allan Kardec aprofunda a sonda da investigação na gênese planetária, examinando os diferentes períodos da Terra, mas reserva uma grande parte desta obra monumental para análise dos textos mais complexos do Evangelho de Jesus. Trata-se, portanto, de uma obra monumental de ciência e de ética evangélica, na qual a lupa do discernimento do codificador penetra em profundidade a velha teologia católica, apresentando o conceito do mestre, agora numa visão perfeitamente lógica diante da ciência. Portanto, aí está o tom científico desta obra para esclarecer uma série de questões, nomeadamente o que tem a ver com a gênese do mundo, das coisas, as explicações dos milagres, as predições, etc., que estavam um pouco não bem compreendidas e as religiões não explicavam isso bem na altura. Portanto, e assim aparece esta obra que tem este aspecto. Ele utilizava a Revista Espírita. A Revista Espírita, não sendo uma obra da codificação básica do Espiritismo, ela nasce logo em 1858. Em 1 de janeiro de 1858 ele começa a publicar a Revista Espírita, que não é mais do que um jornal. E ele vai publicando ali mensalmente aquilo que vai acontecendo. E, nomeadamente, quando há uma publicação de uma nova obra, ele também lá vem referido. Portanto, e cá temos, em 6 de janeiro de 1868, ele vem aqui o sumário da revista a dizer que ia ser publicada, portanto, estava à venda a Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo. E cá tinha aqui 3 partes, e aqui não se consegue ler a esta distância, mas eu sublinhei aquilo só uma curiosidade engraçada. Aqui vem Portugal, ali escrito. É engraçado, ele vendia as obras também, enviava para todo o mundo. E esta obra, em 1868, quando saiu, custavam 1,45 franco para Portugal, que era o mesmo preço do que custava enviá-la para o Canadá, era o mesmo preço. Isto para dizer, Portugal era um bocadinho longe, né? No século XIX era um bocadinho longe de França. Em França era muito mais barato, era abaixo de um franco. É só uma curiosidade que ali está. Muito bem. Esta obra, claro que desta interação que ele nunca se apropriou e respeitou, por isso assumiu o nome de Allan Kardec, esta interação entre ele e a espiritualidade superior, ele vinha trabalhando nela. E há uma obra, outra, que não é da codificação básica. Aliás, ela só é publicada 21 anos após a sua morte, Kardec. É só publicada em 1890. E é uma coletânea de mensagens, de apontamentos pessoais que ele tinha, que é muito bom para quem quer estudar o Espiritismo mais detalhadamente e perceber os meandros em que este homem se movia e as inquietudes que ele tinha. Ele tem lá muitas mensagens, muitas coisas que não foram publicadas nas obras da codificação básica, mas que vale a pena nós lermos. E uma delas que ela tem, está lá publicada em 9 de setembro de 1867, portanto, uns meses antes da publicação da Gênese, ele já estava a trabalhar nela. E esta mensagem o prova. Há aqui uma mensagem de um espírito em que diz, primeiro 2 palavras com relação à obra em preparo. O que é que ele está a preparar? Era esta a Gênese, como já o temos dito muitas vezes, os pô-la em execução sem demora e apressar quanto possível a publicação. Portanto, ele vinha já a trabalhar nesta obra, nesta altura, como sempre ele também vai trabalhando antes, e sai em 6 de janeiro de 1868, sai a primeira edição, que tem este aspecto. É este o aspecto que ela tem. Tinha na altura esta composição, grosso modo, tem uma parte que eram os caracteres da Gênese e também da doutrina espírita, depois os milagres e as predições. Saiu com um prefácio, 18 capítulos, em que a primeira parte era chamada Considerando-os da Gênese, e tinha 12 capítulos sobre isso. Depois vinha a parte dos milagres, tinha 3 capítulos, e as predições também 3 capítulos. É lançada num contrato editorial contratado 6 edições, mas era assim que funcionava na altura.
Portanto, ele faz um compromisso editorial em que eram 6, mas depois saem logo 3. E ela esgota-se é vendida com muita facilidade. Reparem que logo, ela em janeiro de 68 sai. Em fevereiro há logo uma segunda edição, em março uma terceira edição, e depois ele tinha autorização para publicação de mais 3. Entretanto, é publicada ainda em 69, no início do ano, está a ser vendida a 4ª edição, e ele desencarna em 31 de março. Contudo, há aqui, em 22 de fevereiro de 68, já ele também recolhe uma mensagem que se encontra ali nas obras póstumas, em que ele fala exatamente no escoamento da obra, que estava a ter um grande sucesso, porque ao incidir na área científica, tinha pessoas que nem sequer espiritualistas eram, que deixa-me cá ver o que é que este homem está aqui a dizer. Portanto, e esgotou-se as edições foram-se esgotando. E ele logo vem dizendo que já fala na 5ª edição, portanto, em 22 de fevereiro de 68, um mês depois. Ele diz aqui: a venda até aqui tão rápida, sem dúvida esfriará, foi um efeito do primeiro momento. Creio bem que a 4ª e a 5ª custarão mais a esgotar-se. Pronto. E ele então morre em 31 de dezembro de 1869, está a ser vendida a 4ª, mas ele já vem a trabalhar na 5ª e deixa apontamentos suficientes para se elaborar a 5ª. Contudo, a 5ª depois só vem a ser publicada em 23 de dezembro de 1872, cerca de 3 anos depois, e é publicada com este aspecto, em que é claramente avisada que é a 5ª edição, embora do mesmo autor já falecido, mas o governo francês também sabia disso, não é verdade? Portanto, está falecido, há provas que é esta dele, têm que comprovar que é mesmo dele, não é verdade? Muito bem. E sem dúvida nenhuma aqui escrito, revista corrigida e aumentada. Portanto, e é publicado. Tem algumas alterações, ainda são várias, estão aqui sinalizadas, contudo, nenhuma delas afeta a racionalidade do pensamento de Kardec. E esta obra é lançada sem problema nenhum até 1884, um ano depois de morrer a sua esposa, Amélie Boudet, em que há um biógrafo de nome Henri Sauce, que depois de morrer, quando já não se podia questionar a sua esposa, levanta uma celeuma complicada em que diz que era adulteração. Quer dizer, durante X anos, durante 12 anos, ninguém deu por conta que era mesmo alterada, e era de Kardec. E depois, quando se deixou morrer, quem ficou com os direitos e era a gerente da Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo. Portanto, e foi sob baixas ordens dela que foi publicada, vem-se ver com a teoria da adulteração, que infelizmente ainda hoje chega aos nossos dias, e há aqui um livro que é publicado em 2017 sobre isso, sobre o legado de Allan Kardec, enfim, coisas. A Federação Espírita Portuguesa segue, e o que aqui está no conteúdo destas duas obras é a 5ª, é esta, é alterada, exatamente por este motivo. Mas quem quiser concluir por si, alterações estão evidentes, adulterações, é preciso provar que não foi Kardec, e aí é que a porca torce o rabo, como se costuma dizer, mas ficais alertados, é a obra mais polémica de Kardec. Contudo, o mesmo fenómeno de publicação após a sua morte, registrou-se logo com o Céu e Inferno, mas nunca caiu esse problema. Céu e Inferno foi publicado 3 meses depois, a última publicação que dá cópia aos exemplares que hoje nós temos foi publicada em junho de 1869, 3 meses depois da morte de Kardec. Aí nunca se pôs problema. Claro que neste período, para aqueles que estudam mais a história, este período é um período muito conturbado em França. Após a morte de Kardec já não passa esse problema, mas em 1870 a França declara guerra à Prússia, dá-se mal, porque a Prússia invade a França e eles passam bastante mal. Inclusivamente em 1871, já o túmulo de Kardec está
cemitério de Père Lachaise, em Paris, e iam lá em romagem todos os anos, por dia 31 de março, e nesse ano não puderam fazer a romagem, porque as forças ocupantes de Paris fuzilaram pessoas que foram ao cemitério para ir à romagem, portanto foi suspensa a romagem. Só em 72 é que se encontra um armistício, encontra-se um acordo, e a vida em França volta outra vez a entrar na normalidade, e é por isso também que só nessa altura há condições para se remontar e publicar a última obra, a última edição de Kardec. Muito bem. Seguindo, então, vamos agora olhar para a estrutura da Gênese em si. Como eu vos disse, ela tem 3 partes e uma introdução. Na introdução há um prefácio que pode ser visto desta forma. Precisamos de som, por favor. Há mais de 2 séculos assistimos ao embate entre as ciências e as religiões no que diz respeito às concepções da criação do universo, da Terra e do ser humano. De um lado estavam as ciências, descortinando os enigmas sobre as origens do nosso universo, da formação das galáxias e até as subpartículas atômicas, desvendando os mistérios da vida e também apresentando provas incontestáveis sobre a origem e a evolução dos seres vivos. E, modernamente, decodificando os genomas de todas as espécies, inclusive do genoma da espécie humana. E, de outro lado, estavam as grandes denominações religiosas, alicerçando suas crenças na criação do homem e do universo, de acordo com o livro Gênesis das Escrituras Sagradas, atribuídas ao grande profeta hebreu Moisés. O entendimento entre essas duas concepções, das ciências e do Antigo Testamento, parecia impossível. Contudo, em pleno apogeu do materialismo e do racionalismo do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que mais tarde adotaria o pseudônimo Allan Kardec, apresentou as luzes que permitiram uma conciliação entre os livros de Moisés e as visões científicas, a doutrina espírita. Em 1868, o codificador lançou a magnífica obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obra que é o desdobramento principalmente da parte primeira de O Livro dos Espíritos, que é a parte das causas primárias. O livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo revela o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado dos simbolismos contidos nos textos de Moisés sobre a criação do homem e do universo. Allan Kardec interpretou esses ensinos com a ótica da ciência espírita, promovendo uma conciliação entre o livro Gênesis de Moisés com a visão científica. Muito bem, portanto isto é mais ou menos o que podeis encontrar na introdução, no prefácio. Depois cá está, a primeira parte, vamos chamar-lhe mesmo Gênesis, são os caracteres da Gênesis. Ele fala do caráter da revelação espírita. É aqui neste primeiro capítulo que há um parágrafo 55 que diz assim, que o Espiritismo, como ciência, como as outras, segue ao lado delas, a par com elas. E se em algum momento qualquer uma das outras ciências revelar uma melhor explicação de que aquela que o Espiritismo tem para um determinado fenómeno, o Espiritismo adota. Exatamente porque o Espiritismo não é a verdade absoluta. A verdade absoluta ninguém consegue tocar nela. A natureza humana não consegue tocar nela. Portanto, o Espiritismo não trabalha com a verdade absoluta, como também não trabalha nem a filosofia nem a ciência. Nós olhamos para uma determinada realidade, olhamos segundo a nossa verdade, função do objetivo com que queremos estudar aquela realidade e do que já sabemos anteriormente. Mas hoje a verdade, nós estamos a ver, olhamos para um copo com água, e há uns que dizem que está meio cheio, outros dizem que está meio vazio, e eu digo que está metade de água, metade de coisa, e os três temos razão. 3 verdades, uma realidade, ok? O Espiritismo também assim é. Não é nenhuma... As religiões é que se advogam que têm a verdade sagrada e tal, não sei o que mais. E depois, se tem a verdade sagrada e se há várias religiões e cada religião tem a sua verdade sagrada, se o Deus é único, como é que é? Ok? Muito bem. Portanto, e então vem esta parte, tem aqui 12 capítulos. Há aqui um capítulo muito interessante que vamos debater um bocadinho, que é a oceanografia geral, tem a ver com como é que o universo acontece, etc. E cá vem a Gênese mosaica,
de Moisés, no Antigo Testamento, há um livro, inclusivamente, da Gênesis. Mas era um livro muito, com uma abordagem muito metafísica, era o que se sabia na altura, enfim, os 7 dias da criação e tal, aquelas coisas todas que não quadravam muito bem. E é abordado depois aqui. Numa segunda parte, em falar dos milagres, milagres não existem, milagres com conceito de fantástico e inexplicável não existe. Nós podemos não saber explicar em determinado momento um determinado fenómeno. Portanto, e neste livro encontram explicações para milagres atribuídos a Jesus. Muitos deles hoje já conseguimos explicar, todos têm a ver com manipulação de energias. Nós fazemos aqui no Centro Espírita, depois desta sessão, teremos o passo magnético, é a utilização dessas energias, mas no tempo de Jesus isto não se sabia ainda explicar desta forma. E portanto já tem uma abordagem sobre a explicação dos milagres e também depois sobre as explicações das predições, o que é que pode acontecer no futuro, que é sempre uma coisa que as pessoas gostam sempre de saber o que é que me vai acontecer e às vezes vão a pessoas que dizem que lhe adivinham o futuro. Enfim, como é que isto também funciona? Aqui vem, e em particular sobre o enfoque nas predições do Evangelho. Muito bem, olhemos então para a primeira parte mais em detalhe. Tem de facto aqueles 12 capítulos. O primeiro é sobre a natureza da revelação espírita. Vamos ver um pequenino filme que nos vai falar disto. Pode o Espiritismo ser considerado como uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra ou, por outra, é no seu todo o produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria como efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, desde que lhes pouparia o trabalho de investigação? A revelação é a ação de descobrir algo que já existia, mas que ainda não era conhecida. A revelação espírita vem trazer o Consolador prometido a que Jesus se referia quando passou pela terra. Esse Consolador estava integralmente baseado nas verdades universais e nos ensinamentos de Jesus. Kardec estruturou esses ensinamentos a partir das orientações de espíritos superiores, admitindo a existência da vida futura, a relação entre os mundos espiritual e material, Deus como Pai e Criador e Jesus como governador do planeta. A revelação espírita, portanto, nos traz verdades que já existiam, mas que só o adiantamento da civilização permitirá o seu entendimento e utilização. É pois esta a característica, a natureza da revelação espírita, com este tom científico, filosófico, de justificação das coisas. Há um outro capítulo que fala sobre Deus, é fundamentalmente a investigação do que é Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na gênese, no aparecimento de tudo, antigos e modernos sistemas do mundo, como é que se era visto o mundo, como é que o mundo tinha aparecido, a oronografia geral. Vamos deter-nos aqui, vou-vos mostrar um filmezinho muito interessante para nós darmos conta desta obra maravilhosa e como ela terá sido surgido.
Portanto, isto é a oceanografia. Depois ainda fala, neste primeiro capítulo, sobre o esboço geológico da Terra, as várias camadas da Terra, que nos revelam também como é que o globo foi evoluindo, várias teorias sobre a formação da Terra, revoluções no globo, as várias eras glaciares, etc. Isto tem depois a ver com o aparecimento do homem na Terra. Não pode ser, como dizia a Gênese mosaica, que aponta mais ou menos para 4.000 anos. Não. Porque depois havia o Abel e o Caim, depois um mata o outro e depois o outro desloca-se para uma outra terra e casa lá. Então, espera lá. Então, mas eram os primeiros e além, já o que é que existia? Portanto, tudo isto é um bocadinho metafórico, metafísico e causa confusão, e por isso mesmo ele endereça todas essas questões. Fala da gênese orgânica, gênese espiritual, e cá está a gênese mosaica, isto que estávamos aqui, não vou falar. E mais ou menos isto conclui a primeira parte. A segunda parte fala dos milagres. Vamos ver um pequenino filme pela voz de Divaldo Franco, em que ele vai explicar a teoria dos milagres. Milagre é a palavra para traduzir violência às leis naturais. Se Jesus violentasse as leis naturais, estava derrogando-as. E elas são leis inderrogáveis. A eletricidade, a gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. São as 4 leis universais inderrogáveis. As outras eram leis desconhecidas. Poderia conceber-se, por exemplo, a eletricidade ao tempo de Jesus? Se alguém acendesse uma lâmpada, seria um milagre. Jesus utilizou-se dessas leis. Hoje, nós sabemos nas psicoterapias que o doente é doente porque ele o quer. Na hora em que ele se predispõe a uma mudança de atitude, ele realiza a autocura. E Jesus, toda vez que ia atender a um doente, perguntava-lhe: tu queres que eu te cure? Tu crês que eu te posso curar? Para despertar no indivíduo a produção de substâncias neuroniais capazes de restabelecer-lhe a saúde. Não há, nos chamados milagres, conforme Allan Kardec estuda em A Gênese, nenhum fenômeno que entra em choque com as leis naturais. Tudo está dentro de leis que eram desconhecidas e que hoje podemos fazer normalmente quando aplicamos um passe, a bioenergia, quando magnetizamos a água, ou quando induzimos pela hipnose ou pela regressão de memória um paciente a voltar às experiências do passado. Fazemos a terapia e ele recupera a saúde. Muito bem, milagres não existem, meus amigos. Nós podemos, em determinado momento, o nosso saber não conseguir explicar fenómenos maravilhosos, fantásticos, mas detrás deles há a lei divina, há a lei inderrogável, que nós estamos a descobrir e vamos descobrindo. Portanto, não embarquemos na primeira opinião. Mesmo Kardec disse logo na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, ele tem uma tirada engraçada. E por acaso, a respeito das mensagens que vêm do lado de lá, que havia uma tendência a considerar se vêm do lado de lá, são sempre mensagens superiores em relação a nós. Portanto, e ele dizia, não, os espíritos somos nós, portanto, nós não ficamos mais sabedores só por termos morrido. Levamos a mesma bagagem. Portanto, nós temos que ouvir bem e ver a seriedade, ver o conteúdo da mensagem. E ele dizia, mais vale nós desperdiçarmos 9 verdades do que embarcar numa mentira. Conto-vos uma anedota rápida que se passou em África. Eu vivi em África, em Angola, durante uns anos, sobre estas questões dos milagres. E vivia numa terra chamada Malange. Estava a 400 km da capital de Luanda. E nessa altura já havia uma linha aérea interna que fazia uns voos regulares. Um desses dias, o voo chega a Luanda, era daqueles aviãozinhos ainda pequenitos e tal, não sei o que mais, e as pessoas até saíam ainda pela pista, não havia mangas, iam a passar, e as bagagens eram tiradas por uns bagageiros que depois iam colocar numa sala, para as pessoas para conhecerem a bagagem e tirar a bagagem. E quando os bagageiros vão a abrir o porão do avião, veem que está lá um cãozinho daqueles pequeninos, morto. Bem, o que é que se passou aqui? Vão ver, aquilo era de uma senhora que tinha viajado naquele voo de Malange para Luanda. Vão tentar investigar, descobrem que os pilotos esqueceram de pressurizar
a cabine. Bom, vão falar com o diretor do aeroporto e ele, bom, para não ter que assumir esse erro, esse hipotético erro, resolve arranjar uma solução. Havia ali uma loja pertinho no aeroporto de animais e vai tentar comprar exatamente um cãozinho igual àquele. E traz o cãozinho na caixa à senhora. Bem, a senhora, quando vê o cão, quase que lhe dá um baque. Mas diz, não, este cão não é meu. Este cão não é meu. Oh, e diz o diretor do aeroporto, oh minha senhora, olha que a pressurização faz isso às pessoas. As pessoas, a senhora não está a ver bem o cão. E diz-lhe a senhora, pois, a pressurização deve ser uma coisa diabólica. É que o meu cão saiu morto de Malange para ser enterrado em Luanda. Até lhe deu a vida. Portanto, é preciso termos cuidado com os milagres e embarcar nos milagres. Muito bem, esta é a terceira parte, a segunda parte do Livro dos Espíritos e, por fim, a terceira parte do Livro dos Espíritos, não, da Gênesis. E a última parte fala das predições, o ver o futuro. E vamos olhar também fala da teoria da presciência, fala das predições que estão no Evangelho, como é que elas ocorrem e porque é que ocorrem, e são chegados os tempos. Nada que não se possa explicar racionalmente, mas mesmo que alguma coisa fique por explicar ainda não seja suficiente, também o Espiritismo não ficou congelado, não é? Continua a evoluir e hoje temos que o adaptar, ok? Como filosofia e como ciência. De qualquer das maneiras, vamos também ver um filmezinho que explica e aborda este assunto. A Gênese vai mais além, elucidando sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. As profecias e as predições desveladas no Novo Testamento também são profundamente analisadas nessa magnífica obra. Aqui fica então o convite para que nos debrucemos sobre essa obra extraordinária, sublime mesmo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Eu convido-vos e eu também vos convido, e deixo em particular esta última parte para que, como chamariz, que vocês investiguem e leiam a obra, que é interessante. De qualquer das maneiras, estarei disponível para responder a qualquer pergunta que vocês queiram sobre isto na parte que ainda nos sobra. Por fim, como vos tinha prometido na nossa agenda, relacionarmos estas obras todas da codificação básica, cronologicamente e em termos de natureza. Cá está. Nós vimos que o Espiritismo é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. As suas obras, cá estão. Esta é a base, né, os alicerces, e sobre ela, por isso ela tem, as suas partes se estendem quer para a área filosófica, quer para a área científica, quer para a área moral, e depois dão origem a 4 pilares. 2 destes pilares são eminentemente científicos, é o Livro dos Médiuns, porque Kardec conseguiu descortinar as leis, como se ocorrem os fenómenos de mediunidade, da mediunidade ostensiva humana conhecida na altura, portanto, e quando a gente estabelece como as leis de um determinado fenómeno, entramos na área da ciência, comprovamos a crença que era apenas só ainda justificada no domínio da filosofia, tínhamos uma hipótese de justificação e depois fomos sujeitos à experimentação e conseguimos comprová-la e então retirar dali leis. É isto que separa a filosofia da ciência, é a comprovação da verdade que já está justificada. E é exemplo exatamente o Livro dos Médiuns e esta obra que acabamos de ver, que é a última, em 1868, esta é em 1861. E depois a parte moral do Livro dos Espíritos, que fundamentalmente assenta-se na livro terceiro, ou parte terceira, Leis Morais, dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e a última parte, as Esperanças e Consolações, dá origem ao Céu e Inferno, em 1865. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu socorri-me destas obras que aqui estão, cá estão elas, são as obras básicas da codificação e a Gênese nas suas várias versões, obras póstumas, revista espírita, mais uns livritos aqui sobre física quântica, que interessa também perceber a Gênese, por causa da Gênese, que valida exatamente as questões do início das coisas. Estes endereços são destes vídeos que nós vimos. Eu estou a gravar esta conferência como habitualmente e amanhã ou depois já estará publicada aqui neste canal Espiritismo JG, é só porem isto no Google. Tem aqui o meu e-mail para, se quiserem interagir comigo, para alguma dúvida que fique por esclarecer. Também podem interagir comigo através de Facebook, ou Google, ou um blog que temos. É tudo novo, Espiritismo JG, mesmo o Facebook é @EspiritismoJG.
No Facebook, inclusivamente, está lá logo de início um convite a um curso online gratuito, perfeitamente gratuito. Vocês podem fazer com um smartphone, com um computador. Tem um testezinho, demora 3 minutos cada porçãozinha, e para quem queira recordar coisas, perceber melhor os detalhes, tem um pequenino curso que eu chamo de Espiritismo, o que é. Muito bem, e estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que tenham. Temos aqui uns 10 minutinhos, não é? Muito bem, obrigado pela vossa atenção, estou à vossa disposição.